Olá, pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estarei dando uma aula acerca de porcentagem. Então, galera, é fundamental que nós tenhamos um domínio acerca de algumas particularidades quando nós estamos falando de porcentagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter como domínio é que, dado uma certa porcentagem, um exemplo, 2%, além dessa maneira de porcentagem que nós conhecemos, existem outras duas maneiras de nós escrevermos porcentagem. Uma é na forma fracionária e outra é na forma decimal. Ok? Então nós temos três maneiras: uma na forma de porcentagem, uma na forma fracionária e outra na forma decimal. Então, como é que funciona na forma fracionária? 2% significa 2 num total de 100. Então, isso na forma fracionária fica 2 sobre 100. Ok? E na forma decimal fica como? Justamente a divisão disso aqui. Para quem não se lembra, toda fração, na verdade, pode ser interpretada como uma divisão. Então, 2 dividido por 100 é o mesmo que 0,02. Vamos fazer aqui alguns exemplos, mais um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, 3% é o mesmo que 3 sobre 100 na forma fracionária, que é equivalente a 0,03 na forma decimal. Professor, por que isso aqui é importante? Isso aqui é importante, galera, porque muitas vezes fica mais fácil para nós trabalharmos na forma decimal, ok? Como assim, professor? Vamos lá, vamos para alguns exemplos. Então, galera, suponha que nós temos uma certa blusa que esteja sendo vendida em uma loja por R$ 50. Depois de um certo tempo, essa mesma blusa passa a ser vendida por R$ 60. Então perceba que nós tivemos o quê? Nós tivemos um aumento. Ela era esse valor, que era R$ 50, e sofreu um acréscimo de R$ 10. Beleza. É muito simples nós vermos qual que foi o acréscimo. O acréscimo daqui para cá foi justamente de quantos reais? De R$ 10. Acho que todo mundo consegue ver isso. Só que o que acontece? Uma forma não muito evidente é nós sabermos de quanto que foi esse aumento na forma percentual, né? Quantos por cento esses R$ 10 representam do 50? Talvez alguns consigam ver, né? Conseguem fazer através de uma regra de 3. Só que nós podemos fazer isso de uma forma mais rápida, tá? Então, galera, o que acontece? O meu número de início, meu número inicial, eu sempre posso chamar ele de 100%. Então, esse meu número aqui é meu 100%. Beleza? Esse meu número é meu 100%. Então, como que eu sei de uma maneira rápida quantos por cento que houve esse aumento? Eu pego esse valor inicial e esse valor final, pego aqui o valor final e divido pelo meu valor inicial. E isso é igual ao meu aumento ou meu desconto. Como assim, professor? Vamos lá, vamos entender isso aí. Então pega aí e vamos dividir 60 por 50. Por quê? Porque 60 é meu valor final e 50 é meu valor inicial.
Fazendo isso aí, galera, vocês irão encontrar 1,2. Encontrarão 1,2. Bom, vocês lembram que eu havia falado para vocês tomarem esse 50 como meu 100%? Por que eu falei isso para vocês? E por que eu falei para vocês entenderem a forma decimal e a forma numérica, forma fracionária de porcentagens? Porque o 100% em forma decimal é o mesmo que 1. Por que, professor, é o mesmo que 1? Porque porcentagem, não sei se vocês lembram, essa fração do 100% representa 100 em quanto? Em 100. Por isso que dá 1, tá? Então, dá 1. E agora percebam, galera, se esse 1 aqui era minha referência, e aqui passou a ser 1,2, quanto que foi o aumento, então? Ó, então, esse aqui era meu referencial, é o meu 1, tá? Esse preço inicial é o meu 1. Depois que ele aumentou para R$60, eu fiz a divisão entre os dois valores, deu 1,2. Então, perceba que isso aqui aumentou de 1 justamente 0,2. Nossa, professor, é mesmo. Então, aumentou de 1, 0,2. E 0,2 em porcentagem representa 20%. Professor, por que representa 20%? Porque, não sei se vocês lembram, como eu falei, 20% significa em que em fração? Significa 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é justamente 0,2, tá? Então, perceba que só dividindo eu consegui já descobrir de quanto que foi o aumento. Foi de 0,2 e 0,2 em porcentagem é 20%. A mesma coisa aconteceria se você usasse para desconto, tá? Só que nesse caso ia dar um número abaixo de 1. E a diferença desse número com 1 vai ser justamente o seu desconto. Então vamos entender aqui direitinho isso aí de uma forma mais didática. Agora, galera, vamos lá. Imagine que a mesma blusa, deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui, essa blusa aqui é R$50. Caso você compre à vista, ela saia para você a R$40. Bom, neste caso, quem será meu preço final e quem será meu preço inicial? Meu preço inicial é 50. Compra na vista, ela sai para você a R$40. Então, preço final sobre o preço inicial. Ok? Neste caso, quando vocês fizerem essa divisão, vocês verão que isso aqui dará 0,8. Bom, então, o que eu falei para vocês? O 1 é sempre meu referencial, ok? Porque é o 100%. O número inicial é sempre o 100%, tá? E o 100% é representado pelo número 1. Então, galera, perceba. Se o 1 é meu referencial, depois que eu fiz essa divisão, passou a ser 0,8, quanto que isso aqui diminuiu de 1? Diminuiu quanto? Se vocês fizerem as contas, 0,2. Ou seja, diminuiu. Então, 0,2 em porcentagem, nós sabemos que é 20%. Então, neste caso aqui, houve um desconto de 20%, ok? Então, nesse caso, foi um desconto, porque diminuiu de 1, ok? Então, galera, deixa eu até colocar aqui, que eu quero falar mais coisas aqui com vocês. Então, galera, deixa eu tirar a folhinha aqui. Para quem tem muita dificuldade em matemática, eu recomendo veementemente que use a fórmula. Tem uma fórmula de você calcular isso aí. Então, a fórmula de aumento barra desconto
pode ser escrita da seguinte forma. Valor final sobre valor inicial menos 1 vezes 100. Se você utilizar essa fórmula aqui, você verá que o resultado já será para você em porcentagem, tá? Já será em porcentagem, não sairá nem em forma decimal, já sairá em forma de porcentagem. Então, galera, outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Não sei se vocês viram, mas vamos entender outra coisa. Quando eu dou um desconto para alguma pessoa. Vamos pegar, por exemplo, imagine que uma calça custe R$100. E o que acontece? Numa loja, eventualmente numa loja, vamos entender a situação, problema. Eventualmente numa loja, se você pagar à vista, você tem um desconto de 20%. Então, galera, o que eu falei para vocês? O preço inicial, que é esses R$100, a gente sempre toma ele como sendo o nosso 100%. Ou seja, esse é o nosso 100%, e o 100% em número para nós decimal corresponde a 1. Então, se você pagar à vista, numa dada loja, você terá um desconto de 20%. Então, você terá um desconto de 20%. Imagine isso. Ok? Então, quanto que você pagará nessa calça? Qual é um jeito simples de nós pensarmos isso? Galera, tudo o que aumenta ou sofre um desconto é descontado de 1. Vou repetir de novo que é muito importante. Tudo o que aumenta ou sobe tem como referencial 1. Aumenta de 1 ou desconta de 1. Então, se eu vou dar um desconto para alguém, o preço normal dessa roupa seria o 100%, que é 1. Se eu dou um desconto para uma pessoa de 20%, significa que essa pessoa pagará apenas 80% do valor que era o valor da peça. Por exemplo, se o meu 100% é 1, então dando 20% de desconto, 20% lembrando que significa 0,2, então a pessoa, na verdade, pagará quanto? Pagará 0,8, que significa 80%, do valor da roupa, o que faz todo sentido. Então significa que a pessoa vai pagar 80% do valor da roupa, se está sofrendo 20% de desconto. E isso dará R$80, ou seja, a pessoa pagará R$80. Então, nós sabemos que o desconto foi então de quantos reais? O desconto foi justamente de R$20. Beleza? Então, o mesmo raciocínio nós podemos utilizar para quando acontecer um aumento. Imagine que a mesma calça, que anteriormente era R$100, devido a algum problema na fabricação dessa calça, algum material subiu, ela vai sofrer um aumento de 10%. O que eu falei para vocês? Tudo que aumenta ou diminui de 1, tá? Então esse é o preço inicial, ele é o 100%. Então ele aqui é o nosso 1. Então, galera, se sofre um aumento de 10%, significa que eu vou pagar quanto dessa calça? Eu vou pagar o preço de 110%. Ok? Então, se eu tinha uma coisa que esse aqui era meu 100% e ele sofre um aumento de 10%, então eu pagarei 110% daquela coisa. Então eu pagarei, na verdade, 110% daquela coisa, aquele preço inicial. E 110% em porcentagem é o mesmo que 1,1. Então significa que o quê? Eu paguei 1,1 de quanto? De R$100.
ok? Pagarei 1,1 de reais. Então, o preço novo dessa calça custará R$ 110. Ok? Então, veja bem. Nós também podemos ter uma coisa chamada descontos sucessivos e aumentos sucessivos. São quando nós temos 2 aumentos ou 3 aumentos sucessivos, ou 2 descontos sucessivos, ou 3 descontos sucessivos, e aí por diante, tá? Então, deixa eu tirar a folhinha aqui novamente, também. Para nós continuarmos aí nossa aula. Então, vamos lá. Vamos entender agora descontos sucessivos e aumentos sucessivos. Então, galera, quando nós estamos mexendo com porcentagem, muita gente tem uma visão, muitas pessoas, na verdade, têm uma visão de juros simples. Então, perceba, o que as pessoas pensam? As pessoas pensam, se uma loja, por exemplo, tem uma peça que custa R$ 100, custa R$ 100, e a pessoa ganha 2 descontos de 10%, então a pessoa ganha um desconto de 10%, e depois desse desconto de 10%, ela ganha outro desconto de 10%. Bom, o que a pessoa pensa? Que se ela ganhou um desconto de 10% e ganhou outro desconto de 10%, ela ganhou um desconto, na verdade, de 20%. Isso aqui seria verdade se nós trabalhássemos no regime de juros simples. Mas isso aqui não é uma verdade. Isso aqui está equivocado. Quando nós ganhamos 2 descontos sucessivos de 10%, nós na verdade estamos falando o seguinte. O que eu falei para vocês? Tudo que aumenta ou diminui, diminui ou aumenta de 1. Então, se eu ganho um desconto de 10%, significa que eu vou pagar apenas 90% do valor daquela coisa, daquele objeto. Se eu ganhei 10% de desconto novamente, significa que eu vou pagar 90% dos 90% daquele objeto. Que é o objeto? O objeto valia R$ 100. Ok? Então, na verdade, se você multiplicar esses números aqui, você descobrirá que vai dar 0,81 vezes 100. Ou seja, se nós formos olharmos esse número decimal aqui, na verdade você vai estar pagando 81% do valor original, porque 0,81 é 81%. Tá? Então você vai estar pagando 81% do valor original. E 81% do valor original aqui significa que você vai pagar R$ 81. Ou seja, seu desconto na verdade foi de 19%. Nossa, professor, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Sim, nunca havia pensado nesse ponto de vista porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar com juros compostos. Não entende a diferença de juros simples e juros compostos. Mas o banco que vai te cobrar, ele sabe exatamente trabalhar dessa forma. Então você pensaria que quando um banco, por exemplo, te dá 2 descontos, você pensaria que ele estaria te dando um desconto de quê? De R$ 20. Por quê? Porque você pensaria que ele estaria te dando um desconto de 20%. Mas na verdade, se você ganhar 2 descontos sucessivos, você vai estar pagando 81% do valor original. E 81% do valor original significa que na verdade você teve um desconto de 19%. Dependendo do valor que você estiver trabalhando, do valor original, 1% faz uma diferença muito grande. Tá? Então, na verdade, vai ser R$ 81. O mesmo vale, galera,
o mesmo vale caso nós tenhamos aumentos sucessivos. Que é o caso, por exemplo, que acontece aqui no Brasil na gasolina, quando nós estamos falando de economias. É tudo juro composto, tá? Porcentagem em cima de porcentagem, tá? Então não é regime de juros simples, tudo juro composto, porcentagem em cima de porcentagem. Então vamos entender isso aqui. Se eu tinha uma calça a R$100 e ela sofre 2 aumentos de 10%, na verdade ela não vai aumentar 20%. Eu falei para vocês, a mesma coisa vale para os aumentos sucessivos, porque nós estamos falando em regime de juros compostos. Tá? Como é que vai funcionar isso aqui? O que eu falei para vocês? Tudo que aumenta, aumenta de 1. Então, o nosso referencial é esse preço inicial, que ele é 1, ele é o 100%. Mas como vai sofrer um aumento, então ele vai sofrer um aumento de 10%. Professor, por que 10%? Porque quando ele aumenta 10%, ele vai estar pagando 110%. Se ele aumenta 10% de novo, ele vai estar pagando 110% de novo. Beleza? Então, ele vai estar pagando, vai ter um aumento de 10% em cima de um aumento de 10% de R$100. Ou seja, se nós fizermos os cálculos aqui, 1,1 vezes 1,1 vai dar 1,21 vezes 100. Então perceba, galera, que na verdade o juro que ele te cobrou aqui, com 2 aumentos sucessivos, foi de 1,21. Esse 0,21 é justamente o que aumentou, né? Porque tudo que aumenta, aumenta de 1. Então, na verdade, você somar isso aqui daria 20%, que é a forma errada. Na verdade, ele te cobrou um juro de 21%, tá? Ou seja, foi mais do que você pensaria. Então, essa calça aqui passaria a valer R$121. Por isso que, geralmente, pessoas que se endividam com o banco não entendem por que o dinheiro aumenta tanto. Porque, na verdade, quando um banco te cobra juro, ele não te cobra juro somando juro. Ele te cobra um juro em cima de um juro. Então, na verdade, o juro final que você paga é maior do que se você somasse esses juros, ok? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Muita gente pergunta no que eu aplico matemática na minha vida. Na verdade, você acha que você não utiliza matemática, mas, na verdade, a matemática está em tudo que você está fazendo. Você não sabe isso aqui, mas o banco sabe isso aqui e vai te cobrar isso aqui, por exemplo, tá? Porque todo mundo, eventualmente, uma vez na vida, terá que ter uma conta no banco, vai trabalhar com o banco e etc. Então, galera, eu espero vocês para a nossa próxima aula. E a próxima aula eu estarei fazendo alguns exercícios do livro de vocês. Ok, galera? Então, até a próxima.